Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos aprendendo a vencer o sofrimento com Jó. A passagem de hoje é Jó 19, de 21 a 27. Nosso Redentor nos livra das perseguições. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Vamos nos aprofundar na palavra? Muitos servos de Deus espalhados pelo mundo sofrem perseguição religiosa. Ela acontece nos países onde é proibido ser cristão e nos demais onde, apesar de não ser proibido, cristãos sofrem com violência e morte por causa de sua fé. Isso é o que chamamos de perseguição institucionalizada. Mas também existe a perseguição velada, que se manifesta por meio do preconceito com quem serve ao Senhor, e essa é mais comum do que parece. Independentemente do tipo, existe algo em comum em todas elas. Qualquer que seja a perseguição, ela sempre tem o diabo por trás, que luta constantemente para destruir o povo de Deus. Pedro nos alertou sobre isso quando disse que o diabo anda ao nosso derredor como um leão procurando quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Na história de Jó, vemos a atuação de Satanás de forma escancarada. Ele começa acusando Jó de servir a Deus de forma insincera, depois age ativamente destruindo seus bens, matando seus filhos e aumentando sua dor e sofrimento por meio de doenças. Conosco não é diferente. Nosso inimigo luta incessantemente para nos destruir, mas louvamos ao Senhor que permanece conosco e nunca nos abandona, mesmo em meio às terríveis perseguições. Paulo também sofreu muito em sua jornada. Ele disse em 2 Timóteo: "Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou." Paulo era um exemplo de vida inteira entregue ao Senhor Jesus Cristo. Não era um criminoso ou desordeiro, era alguém que vivia pela causa do Evangelho e exatamente por isso sofreu com as investidas de Satanás. Porém, como ele mesmo testemunhou, Deus lhe concedeu vitória. Estamos sujeitos às perseguições diariamente e elas podem vir de todos os lados. Há entre nós quem foi expulso de casa por causa do Evangelho. Outros perderam o emprego. Alguns sofreram com o distanciamento dos amigos. Há aqueles que sofrem com ataques pesados do diabo no campo espiritual. Mas diante de tudo isso, precisamos erguer nossa cabeça tendo a plena convicção de que Deus nunca nos abandona e não nos deixa sós. E mesmo que o inferno inteiro se levante querendo nos derrubar, a palavra de Deus nos garante que ele jamais prevalecerá. A vida de Jó é uma fonte de ensinamento sobre isso. Com ele aprendemos sobre perseverança e confiança em Deus, mesmo em meio à perseguição mais severa. No auge de seu sofrimento, quando até mesmo seus amigos se uniram para persegui-lo, ele permaneceu consciente da presença de Deus em sua vida e declarou:
Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito o coração. Ainda que todos os poderes das trevas estejam contra nós, ainda que nossos familiares e amigos estejam contra nós, ainda que percamos bens, poder e influência, podemos ter certeza de que Cristo é por nós. E se Ele é por nós, não importa de onde venha a perseguição. Assim como Jó, ao final seremos vitoriosos e veremos nosso Redentor. Que Deus te abençoe e te sustente. Reflita e ore comigo. Apegue-se ao Senhor através da Bíblia. Por meio das promessas e dos vários exemplos de homens e mulheres de fé, você fortalecerá a sua confiança em Deus para enfrentar qualquer tipo de perseguição que surgir em sua vida. Não deixe o estudo da Bíblia de lado, ele é fundamental para a sua vida. Ore ao Senhor e peça a Ele que o ajude a enfrentar o que for preciso por amor a Ele. Saiba que de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a comunhão com Cristo. Portanto, saiba que se o mundo o persegue por causa do Evangelho, você está no lugar certo. Siga adiante com a ajuda de Deus. Existem muitos cristãos que estão enfrentando perseguição neste momento. Vários deles estão em países onde é proibido pregar e viver o Evangelho. Ore por esses irmãos. Peça ao Senhor que lhes dê força para resistir. Peça ao Senhor para não deixar essas pessoas perderem a fé. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor para todo sempre, aquele que protege e guarda o seu povo. Agradeço por toda a proteção e cuidado que tem por mim. Agradeço porque tenho o privilégio de servir ao Senhor, apesar das perseguições e dificuldades. Ajude-me a permanecer nos seus caminhos sem desanimar diante dos desafios. Abençoe e guarde os inúmeros irmãos que vivem onde não podem exercer a fé. Guarde-os e dê-lhes coragem para seguir testemunhando o seu santo nome. Em nome de Jesus, amém.